A verdade por trás da lenda, o que fazia do nosso querido Silvio Santos um gênio. Minha gente, recentemente nós perdemos um dos maiores nomes da televisão brasileira, o multiartista, empresário e comunicador Silvio Santos. Aquele cara que é um membro de nossas famílias. Provavelmente essas imagens mexam com o seu coração, assim como mexe com o meu. E vão te fazer lembrar de tempos mais simples, quando a alegria invadia os nossos lares nos domingos à tarde, fazendo com que os sonhos de cada um de nós brasileiros parecessem de repente possíveis. Da vida não se leva nada. Vamos sorrir e cantar, nos dizia aquela música de abertura nos seus mais populares shows. E quão felizes somos todos nós de seguirmos por aqui tudo que esse grande mestre teve a generosidade de compartilhar com a gente. É realmente emocionante lembrar de tudo isso, de alguém que inspirou tantas pessoas, que influenciou a nossa cultura de forma tão positiva, com um legado de alegria, de felicidade, de prosperidade. E o que eu quero te falar no vídeo de hoje é que desde que o Silvio Santos se tornou um símbolo de sucesso, muitos têm se especulado sobre os segredos de Silvio Santos, os segredos do sucesso. Os segredos por trás desse gênio, o nosso querido Silvio Santos. E certamente Silvio Santos era um gênio, alguém com uma visão e uma capacidade muito acima da média. Mas tem um problema quando a gente coloca coisas dessa forma, dos segredos do gênio. Fica parecendo que é algo que você não pode fazer, que está restrito a grandes mentes, que bolam planos mirabolantes, quando na verdade o próprio Silvio Santos fazia questão de repudiar essa nomenclatura que colocavam para ele durante a sua história. Como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Ninguém nasce como um gênio, como um grande nome. As pessoas se tornam pessoas de sucesso. Elas trilham caminhos que, passo a passo, vão se revelando novos horizontes e novos objetivos, novos sonhos. Então o que vai determinar, no final das contas, é esse caminho que você irá trilhar. As decisões que você vai tomar. Nunca se esqueça que a vida não acontece ao seu redor. Ela parte de você. Você precisa ter a disposição de fazer acontecer. E eu não estou aqui falando de papinho mole, de mindset, nada do tipo. O que eu estou te falando é ciência. É a lei da inércia. Um corpo tende a perpetuar o mesmo movimento se nada o impedir, se nada desviar a sua rota. Então não fique achando que você precisa ser um grande gênio. E isso é só 10%, nos disse o próprio Silvio. E esse vídeo é sobre os outros 90%. E é por isso que ele não se chama Os Segredos de Silvio Santos, mas na verdade por trás de Silvio Santos. Que nada que eu vou te linkar aqui é exatamente um grande segredo oculto, mas sim verdades que a trajetória tão inspiradora dessa figura acabaram jogando na nossa cara. E eu já te adianto que a última parte desse vídeo vai te surpreender. A verdade número 1. Nunca se esqueça de onde você veio. Como muita gente sabe, lá no início o Silvio Santos começou como um mero camelô. Muita gente questiona essa história, diz que é marketing. Mas quer ver eu te provar rapidinho? E com fatos, essa é a história verdadeira. Eu também sei fazer alguma coisa com as moedas. Eu faço assim com as moedas e ó. A moeda desapareceu? Olha. Tá vendo só? Então, se é isso que você vai fazer, olha, é só você fazer assim, ó. Você pega a moeda, você faz assim e faz assim, a moeda joga para cima, ela aparece aqui. E com o baralho, dá licença. Se você vai fazer alguma coisa com o baralho, fazer subir o baralho, ele já subiu. Caramba! Você pode fazer assim, ó, subiu e agora sim apareceu. Fácil. Nossa, eu também já fui camelô. Sabia que quando eu era camelô eu fazia isso. Aí, ó. Percebam o seguinte fato,
O Silvio Santos não foi camelô só lá no início, mas ele manteve isso até o seu último suspiro em vida. A diferença é que ele não precisava mais ir até algum local movimentado no centro da cidade, vender as suas mercadorias. Ele fazia isso entrando dentro da sua casa através da sua própria emissora. Algo que o Silvio Santos aprendeu lá atrás sobre comercializar mercadorias simples, como brinquedos e eletrodomésticos, viria a ser uma das grandes sacadas do nosso mestre, o baú da felicidade. E o baú da felicidade consistia na venda de um crediário que ao final poderia ser trocado por mercadorias nas lojas parceiras, um instrumento para as famílias mais populares poderem presentear suas crianças no final do ano sem que isso pesasse no orçamento das famílias. Como na época haviam poucas opções de crédito, para esses valores mais baixos, o baú logo se tornou um fenômeno e permitiu ao Grupo Silvio Santos uma entrada triunfal no mercado de crédito, com uma operação que no seu auge contava com um banco próprio, o Banco Pan-Americano. Olha o quão poderoso é isso. O primeiro ato de uma história costuma ser a mais marcante. Os primeiros passos de uma jornada podem conter a chave que vai abrir a última porta ou o último baú. Portanto, nunca se esqueça de quem você é. Nunca deixe as suas origens para trás. Verdade número 2. Nunca se esqueça para onde você vai. Tão importante quanto saber de onde viemos é saber para onde vamos. E se perder nesse caminho pode custar muito caro. No início da década de 70, Silvio Santos tinha um emprego dos sonhos de todo e qualquer artista e comunicador brasileiro. Apresentar um programa próprio em horário nobre e na maior emissora do país, a Rede Globo. Isso talvez faria muita gente relaxar, se confortar com o estado das coisas. E cá entre nós, quantos apresentadores vocês viram que ficaram acomodados e ficaram décadas apresentando programas dominicais, sem evoluir, simplesmente fazendo aquela mesma coisa. E claro, não tem nada de errado nisso, não é mesmo? A não ser que o seu grande sonho não seja esse, a não ser que essa seja só uma parte do seu sonho. E era isso que Silvio sentia naquela época, e por mais que aquilo fosse uma grande conquista, ainda não era aquele o seu caminho. O tal padrão Globo de qualidade, com seus tentáculos, queria retirar o tom popular do programa Silvio Santos e proibir a venda de publicidade dos produtos do próprio Silvio, como o baú da felicidade. Foi aí que o nosso herói decidiu que precisava ter o seu próprio canal de televisão. Você já parou para pensar que o Silvio Santos tivesse adequado ao padrão Globo e seguido na emissora? Talvez hoje nós não conheceríamos o Chaves, figuras tão célebres como Gugu, Celso Portiolli, seguiriam por aí no anonimato. Nós nunca teríamos assistido nenhum dos programas que fizeram nossa alegria no SBT. Quase uma realidade paralela, não é mesmo? Ainda bem que o Silvio não deixou seus sonhos para trás e nunca esqueceu de onde queria chegar. Porque esse é o poder de você nunca desviar do seu caminho, de nunca esquecer para onde você vai. O poder de literalmente criar a sua realidade. Portanto, nunca se esqueça dos seus sonhos, pois eles poderão um dia ser a realidade de um país inteiro. Verdade número 3, estude cuidadosamente cada passo. Nessa mesma época, na metade dos anos 70, a Rede Globo, inspirada na TV americana de alto padrão, voltada para um público de classe A e B, lançava as bases do seu padrão Globo de qualidade, com cenários bem construídos por arquitetos e diretores de arte, com uma imagem tecnicamente bem trabalhada e finalizada. Silvio Santos percebeu que havia no Brasil uma parcela muito grande do público, principalmente da classe C e D, que não se adequariam a esse novo formato e que gostava de uma TV com uma cara mais popular, com game shows, shows de calouros, programas de comédia, pastelão, entre outros mais. Assim, nosso querido Silvio Santos planejava a programação de seu mais novo empreendimento, com o objetivo de suprir essa demanda por uma TV mais popular e acessível para o povo trabalhador brasileiro. Com esse pensamento que ele adquiriu os direitos de um programa mexicano de comédia chamado Chavo del Ocho, que se tornaria um sucesso improvável do SBT. Mas improvável somente para quem não conhecia o público e nunca havia assistido o seriado. O humor apresentado em Chaves é muito parecido com o nosso aqui no Brasil, assim como o dramalhão das novelas mexicanas, como A Usurpadora, também fazia parte do repertório brasileiro de melodrama. Tudo isso ajudou a criar a cara do SBT, uma cara que refletia muito bem os anseios de nosso povo e que levou esse programa a patamar de sucesso absoluto de audiência durante anos, até mesmo décadas, como o caso do Chaves.
Isso. E não é só nessa parte de programador de televisão que o Silvio demonstrava uma visão muito precisa e acertada. Olha só esse trecho que eu encontrei do Silvio falando sobre o início do SBT. Li nos jornais que a massa falida da extinta TV Continental, Canal 9 do Rio de Janeiro, seria leiloada. E disse para o meu amigo e superintendente dos estúdios, Luciano Calegari: olha, Luciano, se nós arrematarmos tudo no leilão, não vamos precisar esperar 8 meses pela construção da torre e da antena. O material anunciado no edital do leilão era sucata, disse muita gente entendida. O próprio leiloeiro achava que iria leiloar um monte de ferro velho. Acontece que eu e o Luciano não queríamos o material. Nós precisávamos da torre, do transmissor e da antena que estavam lá em cima no Morro do Sumaré, no Rio de Janeiro. Conseguimos, com o maior lance, comprar todo o material do leilão. E os jornais disseram que o novo concessionário já estava começando com o pé esquerdo e fazendo um péssimo negócio. O Jornal da Tarde, no dia 30 de outubro de 1975, assim se manifestava: para que o animador de televisão Silvio Santos deseja os velhos e obsoletos equipamentos de transmissão da TV Continental fechada em 1971? Fez-se uma descoberta espantosa. Quem poderia adivinhar que o velho transmissor da velha Continental fora construído para funcionar a cores uns 10 anos antes de se instalar a televisão a cores no Brasil? Mas quando há boa vontade, Deus ajuda e tudo acontece. E eu devo confessar para vocês que foi uma tremenda emoção ter encontrado esse vídeo. Isso porque todo mundo sabe da minha relação com os leilões, e ver um grande mestre confirmando aquilo que há muito tempo eu venho trazendo aqui para vocês é uma realização pessoal para mim. Isso porque o Silvio é uma grande inspiração para isso que eu faço aqui com vocês na internet. Pouca gente parou para pensar nisso, mas o Silvio foi um dos primeiros comunicadores do Brasil a produzir conteúdo sobre prosperidade e sobre liberdade financeira. E para um público muito amplo, numa época onde tudo isso parecia impensável. Foi nele que me inspirei quando eu estava começando. Quando eu queria gravar um vídeo, alguma coisa, eu dava uma olhadinha nos vídeos dele, como é que ele falava. Seu jeito tão amoroso e divertido, bem-humorado, mas ao mesmo tempo sério, honesto, com responsabilidade, sem pisar em ninguém, sem arrumar treta com ninguém, sem polêmica. E eu queria terminar o vídeo de hoje pedindo o seu like, dedicado a esse vídeo, ao nosso grande Cenoura Bravanel, ao mestre com carinho, que está hoje lá no céu, com tantos outros que foram embora, mas que vai ficar guardado para sempre na nossa mente, no nosso coração.